Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história de altíssimo risco que acontece num verdadeiro vácuo de poder. Pois é, Estamos no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. O grande profeta Samuel, que era tipo a bússola moral de Israel, acabou de morrer. certo. O rei Saul está perdendo completamente o controle do reino e Davi, o futuro rei, é basicamente um foragido. Um foragido com um exército, né? Exato. Liderando um exército particular de 600 homens no deserto. É nesse barril de pólvora que três figuras vão colidir. E quem são elas? Davi, o carismático senhor da guerra em ascensão, Nabal, um homem absurdamente rico, mas que as fontes descrevem como grosseiro e maligno, Uhum. e Abigail, a esposa de Nabal, que é apresentada como inteligente e bonita. E esse cenário, ele é fundamental para entender tudo. O poder oficial do Saul está, se desintegrando. Certo. O poder real ali no sul de Judá está na mão de quem tem homens e armas. Davi não é só um fugitivo. Ele é uma força paramilitar. Que oferece segurança na região. Exatamente. E a riqueza do Nabal é uma coisa monumental. 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, ele é o poder econômico local. Então é um choque inevitável. É o choque do poder militar emergente do Davi com o poder econômico estabelecido do Nabal. E a Abigail, bom, ela tá bem no meio disso tudo. Ok, vamos então para o ponto de ignição. Davi ouve que Nabal está tosqueando as ovelhas. Que era uma época de festa, né? Isso, era como a temporada de bônus de uma empresa hoje. Um momento de muita generosidade. Aí ele envia 10 homens com uma mensagem muito polida. Pedindo provisões. Exato, mas ele não está pedindo esmola, né? Ele faz questão de lembrar a Nabal que seus homens protegeram os pastores e os rebanhos dele. Tem aquela frase forte, né? Sim, ele diz que eles foram um muro em redor deles de dia e de noite. Isso é muito importante. Não é extorsão no sentido que a gente pensa hoje. Era uma prática comum. Um sistema de proteção. Exatamente. Os homens de Davi garantiram que os rebanhos de Nabal não fossem atacados por, bandidos, animais selvagens. Numa área sem lei. Então o pedido de provisões era, na prática, a fatura. Era a fatura, pelo serviço. Totalmente esperado e, do ponto de vista do Davi, totalmente merecido. Mas Nabal, ele não vê as coisas bem assim, né? De jeito nenhum. A resposta dele é de um desprezo absurdo. Ele pergunta, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E ainda completa com aquela, hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Pois é, ele não só recusa o pedido, ele humilha Davi publicamente, na frente dos homens dele. E essa humilhação, ela é uma aposta política de altíssimo risco. É crucial lembrar do contexto. Certo. Quando ele chama Davi de filho de Jessé, ele tá usando uma linguagem para rebaixar, esse Zé ninguém, sabe? Uhum. E ao chamá-lo de servo fugitivo, ele tá declarando lealdade a quem? Ao rei Saul. Ao sistema que está caindo. Exato. E chamando Davi de traidor. É o equivalente antigo a um CEO bilionário receber um e-mail de um fundador de startup e responder para a empresa inteira. Quem? Nunca ouvi falar. Apaguem isso. Ele leu o cenário de forma completamente errada. Totalmente. Apostou no cavalo errado. E a reação de Davi é imediata. A ordem dele é curta e grossa. Peguem suas espadas. Sem hesitar. Ele pega 400 homens e marcha jurando que não vai deixar vivo um único homem da casa de Nabal. Espera aí. Isso parece uma reação completamente desproporcional. Davi, o futuro grande rei, ia cometer um massacre por causa de um insulto e um não. O que se passa na cabeça dele? Olha, do nosso ponto de vista, sim, é desproporcional. Mas naquele mundo, um mundo tribal de honra e vergonha, A honra era tudo? era tudo. Nabal cometeu a pior ofensa possível. Ele negou publicamente a identidade e o status de Davi. E Davi não podia deixar passar. Não podia. Ele lidera 600 homens que dependem da força e da reputação dele. Se a notícia se espalha de que qualquer um pode insultá-lo e sair impune... A autoridade dele desmorona. Exato. A fúria dele é de um líder cuja posição foi ameaçada. O problema,
E este é o ponto-chave? É a escala da vingança. É a escala. Aniquilar uma casa inteira seria visto como tirania, não como justiça. É o momento em que a raiva cega Davi para o próprio futuro dele. E é aí que entra uma figura inesperada. Um dos servos de Nabal, vendo o desastre que vem vindo, faz algo notável. Sim, ele ignora o chefe. Totalmente. A quem ele mesmo chama de homem de Belial, ou seja, um imprestável, e vai direto para Abigail. O que já diz muito sobre ela, né? Diz muito. A coragem e a inteligência desse servo. Ele sabia que falar com Nabal era inútil e que Abigail era a única pessoa que podia resolver aquilo. Isso mostra a dinâmica de poder dentro daquela casa. Nabal tinha a autoridade formal, mas a Abigail, ela parecia ter o respeito e a autoridade moral. Com certeza. E o servo não só relata um insulto, ele também valida o pedido de Davi. Ele confirma para Abigail: os homens foram muito bons para nós, foram um muro ao nosso redor. Ele basicamente entrega o problema para ela. Exato. Ele diz: olha, seu marido nos colocou num caminho de destruição. Faça alguma coisa. É um ato de lealdade a ela e à casa, não a um mestre tolo. E a ação da Abigail é impressionante. Pela velocidade e pela escala. Ela não perde um segundo. Sem falar nada para o marido, ela junta uma oferta de paz gigantesca. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas. Grãos, passas, figos. Ela não está só mandando um lanche. Ela está fazendo uma declaração. É uma declaração de reparação. Cada item naquela lista serve para restaurar a honra que o marido dela tirou de Davi. Ela não está só pagando a fatura. Não, ela está oferecendo juros e um pedido de desculpas formal. Ela entende perfeitamente o que está em jogo. Não é sobre comida. É sobre honra. É sobre honra e ela age com uma precisão cirúrgica, sem hesitar. Ela é uma líder num momento de crise total. A cena do encontro deles é muito poderosa. Ela o intercepta no caminho, desce do jumento, se joga no chão diante dele e começa um discurso que é uma verdadeira aula de negociação. É muito mais que negociação. É uma obra-prima de inteligência emocional e política. Ela começa de forma brilhante. Como? Dizendo: meu Senhor, sobre mim seja a culpa. Ela se coloca como um escudo, absorvendo a raiva dele. Ela não defende o marido. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela o desqualifica dizendo para Davi não dar atenção àquele homem de Belial, Nabal, cujo nome significa tolo. Ela usa o próprio nome dele para concordar com a avaliação do Davi. Então ela valida a raiva dele. Mas o que exatamente no discurso dela consegue, virar a chave na cabeça de um guerreiro furioso? Aqui está a genialidade dela. Ela não nega a raiva de Davi, ela a redefine. Como assim? Ela não diz você está errado em ficar com raiva. Ela diz a sua vingança está no nível errado. Ela eleva a perspectiva dele. Primeiro, ela apela para a fé dele, dizendo para deixar a vingança para Deus. Certo. Segundo, e mais importante, ela apela para o legado dele. Ela o lembra que ele está destinado a ser o rei de Israel. Ah, esse é muito poderoso. E pergunta como ele se sentiria no dia da coroação com o peso de ter massacrado inocentes na consciência. Ela basicamente diz: não suje suas mãos com isso. Você é maior do que essa briga. Exato. Você está lutando as guerras do Senhor, não suas vinganças pessoais. Ela o força a escolher entre a satisfação imediata da raiva e a integridade do futuro reinado dele. E ela oferece a ele uma saída honrosa. Ele pode recuar não porque ficou com medo, mas porque escolheu um caminho mais nobre, o caminho de um futuro rei. Ela o ajuda a ver que a verdadeira força não está em desembainhar a espada, mas em saber quando mantê-la na bainha. E para selar o acordo, ela humildemente pede para ser lembrada por ele quando ele chegar ao poder. estabelecendo uma conexão para o futuro. Isso. E funciona. A fúria de Davi simplesmente se dissolve. Ele a abençoa e diz palavras incríveis. Ele admite o erro, né? Totalmente. Ele diz: bendita seja você que hoje me impediu de derramar sangue e de fazer justiça com minhas próprias mãos. Ele reconhece na hora, abertamente, que ela o salvou de si mesmo. E essa capacidade do Davi de ouvir, de ser corrigido, é, ironicamente, uma das qualidades que o tornam um grande líder. Em contraste total com Nabal. Exato, que não ouve ninguém. Davi, apesar da fúria,
ainda tem a sabedoria de reconhecer um conselho sábio quando o ouve, mesmo vindo de uma mulher numa cultura patriarcal. Ele vê a intervenção dela como uma providência divina. Exatamente. Não como um obstáculo. Certo, então Abigail volta para casa. E a cena que ela encontra é... Surreal. Surreal é a palavra. Nabal está dando um banquete como um rei, completamente bêbado, alheio a tudo. Sem ter a menor ideia de que ele e todos os seus homens quase foram mortos. E com uma sabedoria incrível, ela espera. Ela espera a manhã seguinte, quando ele está sóbrio e a névoa do álcool se dissipou, para que ele possa entender a gravidade do que aconteceu. E só então ela conta tudo. O insulto, a marcha de Davi, a vingança iminente e a intervenção dela que salvou todo mundo. A reação dele é física e... devastadora. As fontes dizem que seu coração desmaiou dentro dele e ele ficou como uma pedra. só quase como um evento médico, né? Sim, um derrame é um ataque cardíaco fulminante provocado pelo choque, pelo terror. E 10 dias depois... O texto diz que o Senhor feriu Nabal e este morreu. É a narrativa apresentando isso como a justiça divina que Abigail previu. A vingança que Davi ia tomar com as próprias mãos... Foi executada por uma força maior. Exato. E quando Davi ouve a notícia, ele louva a Deus, não por Nabal estar morto, mas por ele mesmo ter sido impedido de sujar as mãos. A lição foi aprendida. E de forma dramática, Abigail o ensinou que a paciência e a confiança foram a escolha certa. E a história tem uma reviravolta final. Assim que Davi sabe da morte de Nabal, ele manda mensageiros e pede Abigail em casamento. Uhum. Isso é só um final feliz de conto de fadas ou tem algo mais estratégico acontecendo aí? Ah, com certeza é estratégico. Embora a admiração dele por ela seja, claramente genuína, Certo. a ciência social do homem mais poderoso daquela região de Judá. Ele solidifica a base de poder dele. No coração da sua própria tribo. Ele não só ganha uma esposa inteligente e bonita, mas uma conselheira comprovada e uma aliança política e econômica. De valor inestimável. Exato. No final, Davi ganha tudo que Nabal se recusou a dar e muito mais, sem precisar levantar a espada. Então, quando a gente olha para a história completa, temos esses 3 estudos de caso de poder e liderança. Sim. De um lado, Nabal, o tolo arrogante. O poder dele era baseado só em riqueza, e ele foi incapaz de ler o cenário. Ele se quebrou. Totalmente. Do outro lado, Davi, o líder impulsivo, cujo poder era militar, carismático, mas que quase foi destruído pela própria raiva. Ele era poderoso, mas vulnerável a si mesmo. Exato. E no centro, a Abigail. O poder dela não vinha de riqueza ou de armas, mas de sabedoria, discernimento e coragem. Ela foi a única que entendeu todos os lados da equação. E agiu para criar um resultado em que, no fim, quase todos ganharam. Ela é a verdadeira heroína da história, então. Sem dúvida. Ela salva a própria casa da destruição, mas talvez mais importante, ela salva o futuro rei de cometer um erro que mancharia o legado dele para sempre. Ela foi a conselheira que o rei precisava antes mesmo dele ser rei. Exatamente. A história mostra que um grande líder não é aquele que nunca erra, mas aquele que é capaz de ser contido. De ouvir um conselho sábio. E de se desviar de um caminho desastroso. Abigail não usou a força, mas a persuasão, a humildade e um apelo a um propósito maior. Ela provou que a sabedoria pode ser mais poderosa que a espada, o que nos deixa com uma reflexão final um tanto provocadora. A história celebra a Abigail como heroína. As ações dela são claramente aprovadas pela narrativa. Uhum. Mas, se a gente olhar friamente, ela agiu em total desafio e desobediência ao marido. Ela pegou os recursos dele, negociou pelas costas dele. Efetivamente tomou o controle da situação. Exato. Isso nos faz pensar. Em que ponto a desobediência a uma autoridade imediata, mas falha e perigosa, se torna a ação moralmente correta para alcançar um bem maior?